Muito bem, vamos agora à nossa segunda aula a respeito do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, para a sua prova do COUTEC. E eu disse que eu iria começar e vou a contar para vocês a historinha, o enredo. O que acontece? Existe esse narrador, que é o tal do Bento Santiago, Bentinho, explicando como é que ele escolheu o título para esse livro. Vamos lembrar o que eu falei na aula anterior. Todas as vezes que por escrito alguém explica para o leitor como aquilo foi feito, como aquilo foi pensado, como aquilo foi escrito, então isso é um exemplo de metalinguagem ou de função metalinguística. Então, o livro começa com essa reflexão metalinguística, dizendo que ele estava fazendo uma viagem de trem, e nessa viagem de trem ele conheceu um poeta. O poeta era jovem, ele já era velho, e o poeta então começou a recitar alguns versos que ele tinha feito. E o Bentinho, ou Bento Santiago, até então ele tinha esse nome, não estava muito interessado, e já estava velho, aquele balanço do trem, aquele vai e vem, ele cochilou, e por alguns momentos, algumas vezes, ele fechou os olhos. O menino, então jovem, poeta, achou que ele estava dormindo porque a poesia era ruim, porque não estava interessado no trabalho dele, e ficou ofendido. E falou assim: isso era um Dom Casmurro. Quando eu falo assim, dom, é para poder colocar a pessoa elevada, igual tem Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. E Casmurro, tipo assim, isso é muito mal-humorado, isso é muito sem educação, isso é muito cara ruim. Então, ele lembrou desse episódio e falou assim: realmente, talvez eu seja um velho mesmo, carrancudo, casmurro. E ele, então, na essência de Dom Casmurro, vai começar a contar a história. Aí ele vai falar que este é um livro de memórias, em que ele pretende unir as duas pontas da vida, restaurando na velhice a sua adolescência. Então, isso é outra reflexão metalinguística. Então, ele vai começar o livro não pelo nascimento dele, mas no momento em que ele tem 15 anos de idade. Quando ele tinha 15 anos de idade, ele tinha uma vizinha chamada Capitolina, cujo apelido era Capitu, que tinha 14 anos. Ele com 15, a menina com 14. Os dois eram amigos, os dois brincavam. Não, pessoal, o menino está brincando com a menina? Não, nós estamos falando de 1889. Naquela época, as relações entre as pessoas eram diferentes das de você hoje, com a mesma idade do Bentinho, da Capitu, tem. Então, ele tinha muita amizade com essa menina, e na casa do Bentinho, ele morava com a mãe dele, Dona Glória, e tinha um agregado. O que é um agregado? É uma pessoa que morava lá. Não era parente, chamava José Dias. E José Dias era um homem chatíssimo, era um homem implicantíssimo, era um homem curiosíssimo, era um homem fofoqueiríssimo. Não sei se você se lembra, você deve ter estudado aí ao longo do seu ensino fundamental o superlativo, que é quando eu pego um adjetivo e dou aquela exaltada. Estou dizendo isso porque o Dom Casmurro, ele define esse agregado, esse cara que morava na casa, como sendo assim: José Dias era amante de superlativos. Tem muita questão de prova que eles pegam trechos e pedem para você numerar a primeira coluna de acordo com a segunda, para você descobrir de quem era aquela fala, de quem era aquela reflexão. Se tiver um superlativo, é do José Dias. E o José Dias era aquele cara que ficava na casa, não sei se uma espécie de um mordomo, de um conselheiro, e era assim com Dona Glória, mãe do Bentinho, era viúva, e ele então ficava incomodado com a amizade. E ele, maldoso, deve ter pensado assim: esse menino, 15 anos, essa menina, 14 anos, são jovens, daqui a pouco vão se envolver, vão começar a namorar. Aí ele chamou a Dona Glória e falou assim: ô, Dona Glória, a senhora tem um plano, tinha um plano,
de quando o seu filho tivesse na idade, a senhora ia mandá-lo para o seminário. Naquela época, era importantíssimo que as pessoas da burguesia tivessem um filho padre ou uma filha freira, porque isso era considerado um grande valor. Oferecer um filho para o serviço de Deus. Aí o Zé Dias pôs maldade e falou com a dona Glória: olha, melhor a senhora mandar para o seminário antes que seja tarde demais. Aí ela falou assim: você acha? A senhora lembra da promessa? Quando o menino nasceu, ela fez essa promessa: se meu filho vier saudável, ele vai ser padre. E aí já tem o primeiro obstáculo para que esses dois se tornem um jovem casal. Né? E aí você fala assim: então essa é mais uma historinha romântica. O estilo antes do realismo, lembra que eu falei que esse livro é do estilo de chamado realismo? No estilo anterior é o romantismo. É claro que se eu tenho um estilo e passo para outro, esse outro é para negar alguns valores do anterior. Então, todo livro romântico tinha uma história de amor impossível. Ou o cara gostava da menina, a menina não sabia nem quem era o cara, enfim. Mas o obstáculo já tem: ele vai ser padre. Muito bem. Aí, José Dias, ele não é que ele seja mau, não é que ele queira que o menino sofra, ele não é um vilão, ele é um palpiteiro. Ele é um cara que tinha que puxar saco da família para ficar ali. E ele não gosta, simplesmente, ele não vai com a cara do Pádua. Quem é Pádua? Pádua é o pai da Capitu. Então tem a família Santiago, que é do Bentinho, e a família Pádua, que é a da Capitu. Bom, ele também olha a menina e tem uma expressão clássica na literatura, que o Dom Casmurro usa, que o narrador usa, que ele fala assim: a Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Sabe que fala que a pessoa tem olho de cigano? O cigano tem aquele misticismo, tem aquele mistério. E o Zé Dias achava que a Capitu tinha olhos de cigana. Olho de cigana oblíqua e dissimulada. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa falsa. Uma pessoa dissimulada é aquela pessoa que se dá de boazinha, mas ela é maliciosa, sabe? É uma santinha do pau. Então, o José Dias percebia na Capitu comportamentos de pessoa dissimulada. O que é que a pessoa oblíqua? É que não vai reta. Um dia você descobriu a história: pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Então, o que é oblíquo não é reto. Ela não tem um papo reto, ela não manda a real. Ela dá umas quebradas. Eu não sei se ela era assim. Eu sei que o Dom Casmurro, quando conta a história, ele conta a história lembrando essa frase dos Zé Dias, porque ele quer convencer o leitor que ela não presta. Tipo, ela já não prestava desde quando era menina. Então, quando esse Zé Dias nota que os dois estão envolvidos, que ela é filha do cara que ele não acha muita graça, e que ainda mais é dissimulado, ele pensou assim: eu quero evitar transtornos para a dona Glória. Aliás, eu quero evitar transtorno para mim, porque ela é mulher, ela é a mãe do garoto, eu sou homem, ele não tem pai, eles vão cobrar de mim que eu interfira na relação dos dois. E eu não queria que isso aí viesse a acontecer. Bom, os dois, então, quando a Capitu fica sabendo que ele vai para o seminário, ela fica tentando fazer alguma coisa para impedir. E aí eles tentam: o que nós podemos fazer para fazer com que a dona Glória não cumpra essa promessa? Mas eles não conseguiram fazer isso. E ao final, o Bentinho acaba indo para o seminário. O seminário chama Seminário São José. E ali ele conhece um outro cara que também vai ser importante nessa história, chamado Ezequiel de Souza Escobar. Então, nas histórias do realismo, existia sempre um triângulo amoroso, composto normalmente pela mulher, pelo marido e pelo outro. Depois você pensa em triângulo amoroso,
dentro dessa visão machista que a gente tem, geralmente é o homem que tem uma amante. Então é o marido, a mulher e a outra. No realismo, não. No realismo é a mulher, o marido e o outro. Por quê? Porque, como eu disse, o romance romântico, que não é esse, tinha a mulher como santa, como pura, como imaculada, como submissa e capaz do homem. O realismo, para poder tirar essa imagem imaculada da mulher, sempre vai ter as personagens femininas mais dominadoras, mais fortes, mais maliciosas, mais inteligentes, mais mulheres, porque vocês mulheres são isso mesmo. O homem é mais bobão. Então, é claro que nesse momento ele não falou nada ainda. Ele disse que você conheceu um menino no seminário chamado Ezequiel Escobar. Mas o Escobar vai ser o suposto chifrante que ele teve. Ele sido traído por esse amigo. Bom, os dois meninos então, rapazinhos, né? Tem uma forte amizade. Aí o Bentinho falou, olha, eu estou aqui no seminário que minha mãe prometeu, mas na verdade eu tenho uma amor lá fora. Ela chama Capitolina. Então ele conta para o Escobar que ele tinha esse interesse nessa menina. E aí o Escobar falou assim, tive uma ideia. Quem sabe então você vai conseguir abandonar o seminário. Eu vou te falar uma coisa aqui agora que vai dar certo. E aí você pode sair do seminário e ficar com a sua amada Capitu. O que acontece? O Escobar falou assim, fala com a sua mãe, convence a sua mãe que ela não vai quebrar a promessa dela se ela arranjar uma outra pessoa, um órfão, por exemplo, e pega esse órfão e dá a condição de esse órfão, que não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe, vive pela rua, pega esse menino, põe no seminário e faz ele virar um padre. Aí ele falou assim, aí você escapa do seminário, sua mãe mandou um padre, ofereceu um padre para a igreja, fez uma caridade com alguém que era órfão e você está livre para viver o grande amor. Né? E aí, ela não vai quebrar a promessa e então Bentinho vai ficar livre e vai poder, quando for adulto, se casar com a Capitu. Então, dessa maneira foi feito. Foi conversado, ela arranjou uma pessoa, o Bentinho saiu do seminário, foi fazer direito, porque naquela época também quase todo mundo era formado em direito, e com 22 anos ele é bacharel em direito. Então, quer dizer, isso tudo eu estou sabendo por quê? Porque o Dom Casmurro contou fazendo isso que a gente chama de um flashback. O que é um flashback? Lá atrás, e buscando a história, quebrando a cronologia atual. Ele é um velho, na segunda ponta da vida, que está buscando a historinha lá atrás. Muito bem. Aí, logo depois dos 22 anos, ele e a Capitu acabaram se casando e poderiam ser felizes para sempre. Só que isso aí seria um livro romântico. Era uma vez um rapaz, a mãe queria que ele fosse padre, ele sofreu, arranjou um plano, saiu do seminário, se formou em direito, casou com a mulher que amava e viveu feliz para sempre. Não é a postura do realismo. Se Dom Casmurro, repito, fosse um livro romântico, seria, mas aí não. Aí é um livro realista. E na realidade, você pode gostar muito de alguém, você pode amar esse alguém, você pode se casar apaixonado, mas a vida faz com que desgastes aconteçam. Alguns de vocês já têm pais, por exemplo, que se separaram. É normal. Alguns de vocês conhecem casais que eram unha e carne, que eram super ligados e, de repente, por algum motivo, eles se tornam inimigos mortais. Na vida real, isso acontece. O livro é um livro realista. Aí começaram os problemas. O primeiro problema é não ter filho. Olha, nós somos muito felizes, mas assim, falta um filho para a gente. Um filho traz para um lar, nessa concepção burguesa, uma visão muito positiva, muito boa. Então, o Bentinho quer ser pai.
Mas a Capitu não consegue engravidar. Então, tipo assim, né? Não tínhamos aquela tecnologia que nós temos hoje. Então, você nem sabe de verdade se o problema é com ela ou se o problema é com ele. Mas ele conta, e a história é contada por ele, que ela não podia engravidar. Bom, eles são amigos de Escobar, que também saiu do seminário, e se casou com uma moça chamada Sancha. Já falei alguns nomes, a Dona Glória é a mãe, Zé Dias é o amante dos superlativos, Bento Santiago é o protagonista, Capitolina, ou Capitu, é a mulher dele. Escobar, colega de seminário, se casou com Sancha, e a Sancha tem uma filha, e a filha se chama Capitolina, ou Capituzinha, em homenagem à esposa do Bentinho. Então, os dois casais, Bentinho e Capitu, Sancha e Escobar, são amigos. O Escobar já tem uma filha e gostava tanto do Bentinho que deu à filha o nome de Capitu. Né? Então, como eu disse a vocês, Capitu é a mulher do Bentinho e Capituzinha é a filha da Sancha com o Escobar. Bom, aí, enfim, a Capitu fica grávida. E aí ela vai ter um filho, menino. Esse menino, eles vão retribuir, já que a filha do Escobar se chama Capitu, o filho do Bentinho vai se chamar Ezequiel. Lembra? O nome do Escobar é Ezequiel de Souza Escobar. Então, assim, um deu ao filho o nome do amigo, e o amigo deu à filha o nome da mulher do outro. Então, os laços estão formando. Tudo isso, repito, foi feito e foi contado para a gente, né, pelo nosso querido Dom Casmurro. Né? Bom, aí você vai falar assim, agora sim, estava faltando um filho. O filho nasceu, eles vão ser felizes para sempre. Só que o Escobar morreu afogado. E aí, quando o Escobar morre afogado, aparece um problema que vai ser o problema que vai martirizar o Bentinho. Que problema é esse? Na próxima aula a gente continua contando a história e aí você vai entender algumas passagens do livro. Até lá.